Às vezes a gente está querendo tomar posse da direção das nossas vidas sem a gente perceber. Então que nessa noite você possa colocar a sua vida diante do Senhor e se submeter ao pastoreio dele, à direção dele para a sua vida. E a gente também está aqui para orar nesse sentido, para quebrar toda a vontade, a prepotência que nós temos às vezes de conduzir e tentar conduzir as nossas vidas, para que o Senhor ele tome esse posto, para que o Senhor ele tome esse lugar. Amém? Você crê nisso? E para isso a gente vai falar sobre o Salmo capítulo 23 até o verso 4, do verso 1 até o verso 4. O texto diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Amém. Esse texto ele continua, é um salmo escrito por Davi, ele vai até o verso 6. Mas eu quero me deter a essa parte do salmo, porque ele é dividido, a gente pode entender essa divisão, né, de duas formas, onde o salmista tenta trazer uma metáfora ou duas metáforas aqui que falam sobre esse Deus que é pastor e esse Deus também que é anfitrião. Ele continua no verso 5 dizendo que o Senhor prepara um banquete diante daqueles que zombam de mim, dos meus inimigos. Então, existem esses dois lados aqui desse salmo. E eu quero trazer mais especificamente o salmo naquilo que diz respeito ao Senhor como pastor das nossas vidas. Então, é um salmo que fala sobre confiança, sobre nós depositarmos a nossa confiança diante do Senhor. E depositarmos a nossa confiança nele, crendo que ele é o nosso pastor, crendo que ele é o nosso bom pastor. E então, quando o salmista começa a meditar, cuidado e a bondade do Senhor através desse pastoreio, através desse cuidado do Senhor. E ele tenta trazer isso para nos exemplificar as recompensas que nós teremos ao desfrutarmos ou ao vivermos nesse pastoreio. Então aqui ele traz exemplos daquilo que nós vamos viver quando nós estivermos no pastoreio de Jesus Cristo. E ele traz esses exemplos como, nós estaremos em pastos verdejantes, estaremos sendo conduzidos a águas de descanso. E aqui ele tenta trazer esse lado, essa bondade do Senhor, esse cuidado do Senhor, quando nós decidimos nos submeter ao pastoreio dele. E ele diz no verso 1 que o Senhor é o nosso pastor. E ele diz aqui, colocando toda a exemplificação ou o sentido que a palavra pastor tem. E ele diz aqui, sabendo também as características de um pastor, porque ele foi um pastor de ovelhas, né? Quando a gente fala aqui de pastoreio, de pastor, nós estamos falando nessa representação do pastor e a ovelha. Ou seja, de um animal sendo guiado e direcionado por um homem, por uma pessoa que sabe conduzir, sabe o que é melhor para aquele animal. E a representação da ovelha, para nós, é uma representação de um ser que precisa de cuidado, que precisa de uma direção. Então, o salmista está falando aqui que o Senhor é o nosso pastor e que nós somos suas ovelhas. É a primeira questão que nós precisamos trazer. E existem diversos exemplos, representações de como nós podemos nos adequar a essa questão. E nós vemos em toda a palavra do Senhor os atributos do Senhor sendo revelados nesse pastor, nessa pessoa, nesse ser que nos guia, que cuida das nossas vidas. E nós também nos caracterizando ou se submetendo a essa posição de ovelhas, onde nós carecemos de cuidado, de alimento, de direção, de água, de tudo. E aí essa representação se encaixa porque a palavra de Deus ela é recheada de exemplos nesse sentido. Por exemplo, o Senhor Jesus no Novo Testamento, ele diz que ele é o nosso bom pastor.
e ele daria a vida por nós. O Senhor Jesus, ele se encaixa nessa representação que foi dada aqui a Davi ao Senhor nosso Deus. Jesus diz: eu sou o seu bom pastor, eu dou a vida por você. Então Jesus, ele é o nosso bom pastor. Nós estamos na nova aliança, vivemos debaixo dessa aliança. E nós cremos que nós temos um pastor que dá a vida por nós. Então esse retrato, ele é fiel, de que existe um Deus que é um pastor, que é um ser poderoso, que pode cuidar de nós, e existe também nós, como a representação das ovelhas, que precisamos de cuidado e dependemos do Senhor e do nosso pastor para tudo que nós vamos fazer. Ele compreendia, Davi, toda a dinâmica desses dois lados, tanto da necessidade do pastor cuidar, de ser uma pessoa firme, com direção, com força, tanto quanto da ovelha, de precisar do cuidado. Davi, quando fala esse tipo de coisa, fala que o Senhor é o nosso pastor e nós somos as ovelhas dele, ele está dizendo com propriedade, porque ele conhecia os ofícios do pastor. Ele entendia que era necessário cuidar da ovelha quando ela se desviava, era necessário dar alimento para a ovelha, que é um ser de muita dependência. E ele traz essa noção para nós de que nós somos totalmente dependentes de Deus, de que nós somos totalmente dependentes desse pastor, que da mesma forma como ele traz alimento, água, proteção, direção para a ovelha, ele também precisa, e nós precisamos desse alimento, dessa direção que vem do nosso pastor, que é o nosso Senhor. E ele traz essa representação clara, entendendo os aspectos, as noções, e ele traz essa ideia para nós, para que a gente entenda que nós dependemos de Deus. Nós somos seres dotados de razão, inteligência, capacidades, muitas capacidades. Afinal de contas, Deus nos criou, ele fez o ser humano à sua imagem, à sua semelhança. Mas Deus também entregou ao homem a capacidade de fazer as coisas com uma limitação, de que o homem ele só vive plenamente e ele só supre totalmente os anseios do seu coração que foram colocados por Deus quando ele é dependente desse Deus. Então, o Senhor criou o ser humano para que o ser humano dependa dele na sua totalidade. Por quê? Porque o Senhor deseja ter prazer no ser humano. E o ser humano deve desejar ter prazer em Deus, ser conduzido pelo Senhor. Então, essa relação de poder e cuidado, de dependência para com o Senhor aqui é muito clara. Quando Davi traz essa representação, ele está dizendo: existe um pastor que tem poder para cuidar das suas ovelhas e existe uma ovelha que depende do seu pastor. Assim como Davi dependia do Senhor, nós também dependemos. Assim como Davi se enquadrava nessa representação de ovelha, nós também devemos. Porque o Senhor continua sendo o mesmo, nós continuamos sendo os mesmos, dependentes do Senhor. Nós dependemos do Senhor para tudo que nós vamos fazer. Quando nós nos afastamos dessa dependência, o que nós começamos a viver é uma vida longe do Senhor. E começamos a experimentar todas as consequências disso. E o que Davi tenta trazer aqui para nós na continuidade é todas as recompensas que aqueles que se submetem ao pastoreio de Cristo experimentarão nessa terra. E é como se Davi ele estivesse meditando nessa verdade e ele pudesse encontrar descanso. É por isso que na continuidade do verso 1 ele diz: de nada terei falta. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Então, a noção de que o Senhor é aquele que cuida, que tem o poder de cuidado sobre a sua vida, o tranquiliza ao ponto de entender que nada vai faltar, de que nada ele terá falta. E essa verdade, ela nos traz uma esperança, porque a ovelha, ela precisa e ela depende do Senhor. E é tão interessante que o pastor, ele pode adquirir a ovelha de duas formas. Ele pode ter do seu próprio rebanho, pode nascer do seu próprio rebanho, ou simplesmente ele pode comprar. E quando nós olhamos para Cristo como o nosso bom pastor, nós vemos que Cristo nos comprou por um alto preço. Ele adquiriu a nossa vida, comprando a nossa vida naquela cruz, morrendo por nós, para que nós
fizéssemos parte desse rebanho e desse povo que é a igreja do Senhor. Nós sabemos de Israel, de que Israel nasceu da descendência e é da família de Deus, sempre foi da família de Deus. E aí nós vemos o Novo Testamento vindo, Jesus Cristo salvando os gentios, aqueles que estavam fora dessa família, e nós nos encaixamos nessa realidade e agora nós fomos comprados por um alto preço, para que nós fizéssemos parte desse rebanho e desse cuidado. Jesus, ele nos salvou, ele nos comprou por um alto preço. Agora nós fazemos parte desse rebanho, se assim nós decidirmos, se assim nós submetermos a nossa vida a ele. Então, nós não tínhamos um pastor, nós não tínhamos o cuidado que nós precisamos, nós não tínhamos aquele que poderia nos direcionar, mas por causa de Cristo, do seu sacrifício, hoje nós temos esse bom pastor, dito pelo próprio Jesus Cristo, que dá a vida pelas suas ovelhas. Hoje nós temos uma direção, quando nós aceitamos esse senhorio de Cristo, nós passamos a sermos conduzidos em amor e cuidado, pela vara e pelo cajado do Senhor. E o Senhor, ele nos leva para ambientes de alegria. E é por isso que no verso 2 ele continua dizendo: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Ele nos leva para que nós possamos repousar em verdes pastagens. O Senhor nos conduz através do seu pastoreio a descansarmos, a termos descanso, a termos alívio na nossa dor. O Senhor, através do seu pastoreio, oferece descanso, oferece alimento, oferece cuidado para as nossas vidas. Quando nós nos submetemos a esse senhorio, nós somos conduzidos por esse pastor e provamos o quanto ele é bom, provamos da sua bondade, provamos do seu amor, provamos da sua direção. Então a qualidade da vida da ovelha depende de quem está conduzindo ela. A qualidade da vida da ovelha depende do seu pastor. Então, por quem nós temos sido conduzidos? Pelas nossas próprias razões, pela nossa própria vida, por qualquer outro pastor que seja? Ou nós estamos sendo conduzidos pelo bom pastor? Isso vai ditar toda a regra do jogo, toda a regra da situação e das nossas vidas. Porque nós, quando decidimos ser conduzidos por qualquer pastor que não seja o nosso bom pastor, Senhor Jesus Cristo, nós estamos nos submetendo a um governo, a uma direção diferente daquela que nós precisamos. Nós estamos nos submetendo a coisas e a direções que não são aquelas que nós precisamos. Pelo contrário, qualquer outra direção nos levará para o caminho contrário. Então, nós dependemos do Senhor como o único pastor possível para as nossas vidas, como o único direcionador, como o único cuidador, como o único ser que pode nos levar para pastos verdejantes, como o único ser que pode nos levar para águas tranquilas. O Senhor pode nos conduzir para esse ambiente quando nós dependemos dele. Quando nós damos a chave e a direção das nossas vidas para ele. Então, quando o Senhor nos conduz, ele nos conduz para esse descanso, para esse lugar e ambiente de repouso, de paz, de alívio, de esperança. E é isso que nós precisamos, porque quando nós damos esse poder para outra coisa, às vezes tomamos esse poder das mãos do Senhor, nós começamos a caminhar para lugares que não são de descanso, que não trazem o alimento que nós precisamos. Então, como ovelhas que se desviam do caminho, nós estamos sujeitos a perigos, a dores, a falhas e a coisas que nós não conseguimos nos livrar. Somente o nosso pastor consegue. Então, Davi traz essa noção aqui. Ele diz que as ovelhas que são conduzidas por esse bom pastor, elas não terão falta de nada. Elas serão conduzidas a pastagens verdejantes e repousarão em águas tranquilas.
terão o seu vigor restaurado. E ele continua dizendo no verso 3, restaura-me o vigor. Aqui ele está dizendo se referindo a respeito de uma renovação física. Ou seja, ele está dizendo que essas ovelhas serão conduzidas a um ambiente onde elas serão satisfeitas. Elas terão o seu alimento, a água que elas precisam. E terão uma restauração do seu vigor físico, da sua força, da sua capacidade. E aí elas não se desviarão, porque terão o alimento no tempo certo. Terão o alimento que elas precisam. O Senhor, Ele restaura o nosso vigor. Ele traz sobre nós uma paz e uma tranquilidade, um cuidado, a ponto de que nós possamos ser restaurados no nosso vigor físico, mental, espiritual. O Senhor tem essa capacidade quando nós damos ao Senhor a permissão de conduzir a nossa vida. Então o Senhor é quem deve guiar os nossos corações, o Senhor é quem deve guiar os nossos caminhos. E quando nós damos esse poder ao Senhor de nos conduzir, nós somos conduzidos a todas essas recompensas, a tudo isso que está prometido nas promessas do Senhor a nós, de que nós seremos sarados, purificados, de que nós seremos restaurados no nosso vigor. O Senhor é capaz de nos conduzir a esse ambiente. O Senhor endireita os nossos caminhos, endireita as nossas veredas, ajusta aquilo que precisa ser ajustado. São essas as promessas do Senhor para nós, a sua igreja. O Senhor é o nosso bom pastor, foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse. E quando nós somos e nos portamos e começamos a ser a sua igreja, nós seremos conduzidos por esse bom pastor. Olha quantas promessas que o Senhor libera sobre nós. Olha quantas coisas que o Senhor prometeu ao nosso respeito. De que Ele nos conduziria a esses ambientes. De que Ele restauraria o nosso vigor. E por que nós desejamos tantas outras coisas do que isso? E por que nós desejamos ser conduzidos por tantas outras coisas que não seja pelo pastoreio de Jesus Cristo? Por que nós fazemos isso? E mais uma vez nós precisamos de Cristo, para que a gente rejeite tudo isso, para que a gente rejeite tudo aquilo que nos afasta a esse bom propósito de sermos conduzidos pelo seu pastoreio. Somente a sua graça, somente o seu Espírito podem nos levar a esse caminho, o caminho que nos leva para o Pai. E quando nós andamos nesse caminho, nós somos conduzidos por esse Senhor, nós somos corrigidos, nós somos amados, nós temos o nosso alimento que nós precisamos, a proteção que nós ansiamos. Nós seremos protegidos, amados. E por meio de Cristo, nós conseguimos tudo isso. E por causa da graça dele, não por conta da nossa capacidade. Tudo começa nele e termina nele. Tudo é por causa dele, por meio dele. Não se trata de nós, daquilo que nós somos, não se trata da característica da ovelha, às vezes uma mais fraca, uma mais forte. Quando você é ovelha, você tem o mesmo pastor. Quando você é ovelha e se submete ao pastoreio de Jesus Cristo, você tem o mesmo pastor, poderoso e capaz de conduzir toda e qualquer ovelha a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Nós precisamos ser ovelhas. Nós precisamos ser conduzidos por esse pastor. É tudo que nós precisamos. São tantas promessas, são tantas palavras que foram liberadas ao nosso respeito e por vezes nós simplesmente rejeitamos. Tomamos a chave das nossas vidas da mão do Senhor, tomamos o cajado da mão do Senhor, tomamos a direção das nossas vidas da mão do Senhor e ficamos à deriva, conduzindo a nossa própria vida da maneira que nós achamos. Não, a gente não pode fazer isso, a gente não precisa disso. O que nós precisamos é pisar no freio, dar um passo para trás, dizer: Senhor, o Senhor tem o controle, o Senhor tem a direção, para onde o Senhor quer que eu caminhe, para onde o Senhor quer me levar.
Não são todos os caminhos que nos levam ao Pai. Somente um caminho, somente uma direção. E se o pastor que conduz as nossas vidas não souber o caminho, nós seremos conduzidos para qualquer caminho que não nos leva para o Pai. Nós precisamos somente de um pastor que sabe cuidar das nossas vidas e nos dá tudo aquilo que nós precisamos. E no verso 4, para terminar, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Aqui o salmista está nos mostrando que, ainda que a gente não esteja nesses campos verdejantes, nessas águas de descanso, naquilo que é bom, naquilo que a gente espera para as nossas vidas, ainda que a gente não esteja nesse lugar, a gente não precisa temer. A gente não precisa ter medo. Porque apesar de estar, às vezes, nesse local de aflição, de dor, de trevas, o Senhor, sendo o nosso pastor, Ele nos conduz e nos pega pela mão e nos livra e nos traz salvação e nos traz graça e nos traz alívio, mesmo em meio à dor. Então a promessa do Senhor para nós é que, mesmo que você e eu, nós passemos por provas, trevas, tribulações ou qualquer tipo de perigo, nós não precisamos ter medo. Olha que coisa! O Senhor está prometendo que nos conduzirá mesmo em meio às dores e às falhas e às trevas e aquilo que é ruim. Porque a vida não é só daquilo que é bom, nós sabemos e experimentamos isso todos os dias. E a promessa do Senhor para nós é que nós não precisamos temer, porque o Senhor será o nosso auxílio no caminho onde tiver trevas, no caminho onde tiver dor, aflição. O Senhor será o nosso pastor, mesmo em meio a esses locais. Mesmo diante do perigo, mesmo diante da dor, o Senhor será o nosso pastor. E de nada nós teremos falta. Então, por vezes, como ovelha, nós podemos nos desviar do caminho. Ou mesmo sendo ovelhas, nós podemos estar com o Senhor em caminhos difíceis. Mas o que o Senhor nos promete é um empenho e um poder empenhado, que Ele vai empenhar sobre nós para que a gente seja cuidado, mesmo em meio a esses ambientes. O Senhor deseja resgatar cada ovelha perdida, mas também conduzirá cada ovelha que não está perdida, mesmo em meio a ambientes de trevas, de dor, de aflição. Nós podemos ter um Senhor, está disponível para nós essas promessas, que nos conduzirá em ambientes de dor e aflição, somente se nós andarmos com Ele. Então, o salmista, ele ensina aqui para nós que nós precisamos descansar no Senhor, crendo que Ele está ao nosso lado, crendo que Ele está no nosso caminho para nos consolar, para nos conduzir, para nos trazer alegria em meio à dor, para nos trazer alívio, renovo. O Senhor está no nosso caminho. Quando nós somos suas ovelhas, quando Ele é o nosso pastor, Ele está no nosso caminho nos conduzindo. Essa é a promessa do Senhor. E Ele diz no final: a tua vara e o teu cajado me protegem. Aqui a vara representa exatamente aquilo que o pastor usava para afugentar todos os animais selvagens, para que esses animais não comessem, não tomassem as ovelhas. O cajado, ele simboliza aquilo que o pastor usará para orientar o seu rebanho. Então o Senhor, com a sua vara, Ele afugentará todos os inimigos que se levantam contra nós. O Senhor, com o seu cajado, Ele nos conduzirá no caminho correto. O Senhor, com todas as suas forças, nos conduzirá, nos protegerá, nos levará ao ambiente de descanso que nós desejamos. O Senhor empenhará, e essa é a promessa do Senhor para a sua igreja, empenhará todos os seus esforços para cuidar da sua ovelha, para cuidar do seu coração, para cuidar daquilo que ela precisa, para caminhar com ela, e nós precisamos tomar esse lugar. Mas por vezes nós nos desviamos dele, nós tomamos outro caminho, que a gente nessa noite possa voltar para esse caminho. Amém? Você entendeu tudo isso?
Então, o que nós precisamos fazer nessa noite é orar, pedir ao Senhor que a gente tome esse lugar de ovelha novamente. Tome esse lugar aonde Ele é quem conduz o nosso caminho. Ele é quem direciona as nossas vidas. Ele é quem tem o controle da nossa direção e do nosso caminho. Da mesma forma, nós precisamos orar para que o Senhor nos conduza. Se você precisa, se você está ansiando por passar por momentos ruins, para que o Senhor nos conduza a verdes pastagens, a águas de descanso tranquilas que trazem paz ao nosso coração. Nós precisamos orar por isso, porque sim, nós passamos às vezes por momentos muito difíceis. Não sei qual é a sua realidade, só sei a minha. Mas se você deseja, se você quer e precisa do Senhor, a promessa dele para você é que ele te conduziria ao descanso que você precisa. Então nós precisamos tomar posse disso. Também orar ao Senhor e pedir para que Ele, se nós estivermos passando por aflições e dores, para que Ele esteja conosco. Para que Ele seja a luz do nosso caminho que nos direciona, com seu cajado nos direcionando e nos conduzindo, mesmo em meio a ambientes de trevas e de dor. Nós podemos orar por isso, crendo que as promessas do Senhor não falham, elas são verdadeiras e elas estão disponíveis para aqueles que submetem ao Senhor e ao seu senhorio. Amém? Você crê nisso?